Então vamos lá trabalhar o capítulo 14 sobre a fé salvífica da Confissão de Fé Batista de 1689. Então, como eu até comentei aqui em off para os irmãos, nós estamos aqui trabalhando a ordem da salvação, né? Então há uma ordem, pelo menos uma ordem lógica, né? Então a gente está vendo isso aqui desde aqui atrás, ó. Então a gente está vendo aqui o chamado eficaz, depois a justificação, depois a adoção, depois a santificação, e agora vem a fé salvífica. Então, esse é um característico bem interessante da teologia reformada, que ela não começa com a fé, certo? Ela começa com o chamado eficaz, depois a obra de regeneração, justificação, etc., para depois haver fé no coração da pessoa, do cristão, e ele conseguir corresponder. Certo? É claro que é uma ordem lógica, não quer dizer que tem uma série de tempo, né, uma temporal muito longa para isso acontecer. Essa ordem é apenas lógica, mas não temporal, porque pode se proceder tudo muito instantaneamente. Mas é necessário, por que a fé vem aqui, então, depois nessa ordem lógica? Baseado em Efésios 2, 1, por exemplo, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então é preciso primeiro o morto ter vida, para depois ele conseguir corresponder com alguma coisa, corresponder, né, e com essa fé. Primeiro precisa tirar as vendas dos olhos, é preciso, né, então dar condições, e aí o Senhor mesmo também dá o dom da fé e essa pessoa corresponde. Mas também é necessário a pessoa crer, tá bom? A gente às vezes tem um erro, um equívoco que se comete, que às vezes é negar a necessidade da fé. Tá certo? A fé aqui, ela não é autônoma ou suficiente em si mesma, mas ela é necessária, é preciso, né? Na lógica, a gente diz que é um elemento necessário, mas não é suficiente, tá? Então, ela é necessária, não pode ficar sem, tá? Então, o homem precisa ter fé, precisa manifestar a fé. Entretanto, essa fé vem porque Deus opera, né? Deus deu vida estando morto, então deu condições, abriu os olhos da pessoa e aí sim ela consegue responder com fé. Ninguém vai para o céu sem crer, tá certo? Ninguém vai para o céu sem manifestar fé. A minha outra Bíblia está lá longe. Eu tenho uma aqui, mas eu não gosto muito dela porque ela é uma tradução na linguagem de hoje, às vezes o texto fica meio... Mas os textos eu vou ter que ler aqui para não precisar sair, tá? Minha outra Bíblia ficou lá longe. A gente vai ler os textos daqui a pouquinho, alguns textos, né? Então, é preciso, então, a fé é necessária, tá? Então, ninguém vai para o céu sem crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? O texto já diz, principalmente nesse âmbito salvífico, né? Eu já comentei que também a fé também não é totalmente necessária para Cristo agir na vida da pessoa em âmbitos gerais, né? Por exemplo, milagre, é bom e é o caminho ordinário, mas Deus age, o Senhor Jesus também age sem fé. Mas para a salvação, a fé é extremamente crucial, tá bom? Porque foi o meio que o Senhor colocou, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, tem que passar pela fé. A cura, milagres, operação de Cristo, o meio ordinário é ter fé também, mas nem sempre. Por exemplo, Lázaro não exerceu fé nenhuma e Cristo trabalhou na vida dele, né, e o ressuscitou dos mortos. Acho que até preguei recentemente na igreja, aquela ressurreição do filho da viúva de Naim, não é isso? Então, também ninguém ali exerceu fé nenhuma e o Senhor vem e opera. Mas, no quesito salvação, porque a Bíblia também deixa bem específico, é impossível alcançar salvação sem crer, tá bom? Então, a fé é extremamente importante aqui, tá? Vamos lá, então. Vou ler aqui e vamos comentar algumas coisas desse artigo. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo em seus corações.
e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E por este também, e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e fortalecida. Pois bem, vamos lá por partes. Primeiro, se insiste aqui que a fé é uma graça, é um dom de Deus, tá bom? Então não é uma produção humana. A graça da fé. Eu já comentei com alguns irmãos aqui, então, explicando e mostrando já alguns textos, né? Que a fé não é uma produção humana, é uma graça, tá bom? Deus é que também possibilita e dá essa condição para o homem crer, tá bom? Então, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, tá bom? Habilitados para crer para a salvação. Então, a salvação precisa passar pelo meio, por esse meio, tá bom? Como eu falei, não dá para ser salvo sem crer, tá bom? Ninguém vai para o céu arrastado contra gosto e sem crer em nada e acorrentado. A eleição e a ideia da ação de Deus soberano não é essa. A ação soberana de Deus é aquela que age também mudando e quebrantando o ser, e ele acredita, ele crê, ele quer essa salvação e ele entende e se entrega ao Senhor, certo? Então, os eleitos são habilitados a crer, né, isso para a salvação de suas almas. Isso é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Tem algumas linhas muito perniciosas na igreja. Já vi isso e em alguns contextos, em algumas cidades, onde no Brasil o liberalismo já está entrando de modo mais forte nas igrejas. Eu já vi nesse contexto arminiano, não é isso? Igrejas, enfim, de cunho arminiano, falando que não é necessário a ação do Espírito Santo para a salvação, para a fé. Então, falando que o homem é que tem essa autonomia. Na verdade, o Espírito Santo não precisa agir. Na verdade, é você que tem que tomar agora as suas atitudes, o seu posicionamento, não é isso? Mas a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, meus irmãos, ninguém vai aceitar essa mensagem do pecado, da justiça e do juízo. Se fala que a pessoa é pecadora, ela no modo carnal de ser, ela fala que isso é bobeira, né? Não dá muito. Ou se ela se enxergar, ela vai se enxergar como falha. Falha é uma coisa, pecado é outra. Falha é uma coisa que, de repente, transcorreu fora de algum sistema normal de ser. Certo? Ou seja, estou fazendo uma questão de matemática, não é isso? E eu errei a conta e eu tenho um erro, eu tenho uma falha. Então, as pessoas, às vezes, até admitem alguma falha, mas quando você trabalha em pecado, em corrupção, em necessidade de se curvar a Deus, muitos, então, resistem. Então, é necessário, né? É diferente uma falha de um erro, né? De um pecado, desculpa. Um erro, uma falha de um pecado. Todo pecado é erro e é falha, mas nem toda falha e erro é um pecado. Então, aí que está o problema, entendeu? Então, você errar uma conta de matemática foi um erro, foi uma falha, mas você não está ofendendo a Deus por causa disso. Você não está sendo devedor a Deus por causa disso. Então, quando os homens falam que só tem um erro, uma falha, ou coloca isso subestimadamente, essa condição moral de vida, subestimadamente, então estão desconsiderando uma amplitude muito grande que é a ofensa a Deus. E só o Espírito pode fazer isso, agir nos corações. Tá certo? Vamos ler rapidamente aqui, ó, Efésios 2:8. Não é isso? E também 2 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios 4:13, que está mais perto aqui da minha Bíblia. Está escrito o seguinte. Como eu falei, a minha versão não é uma das melhores aqui, mas eu vou ler ela assim mesmo, tá?
2 Coríntios 4, 13. As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Então, aqui, ó, criei e também falei, fiz isso e aquilo outro, né? A importância da fé aqui. Efésios 2, 8. Gálatas, Efésios 2, 8. Falando da importância da fé, né? Por meio da fé, né? Pela graça sois salvos, tal, tal. Então, um texto para se decorar também. Ó. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Tá certo? E isso não vem de vós. Aí, isso não vem de vós. Isso é muito importante. Isso não vem de vós. Isso o quê? Tudo que vem antes, né? A graça e a fé, tá bom? O pacote inteiro que vem antes não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Então é necessário a fé aqui. Ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, é necessário a pregação do evangelho, por isso que a gente insiste, tá bom? O essencial da igreja, da vida cristã, se a ideia da igreja, olha, quais são os dois grandes pilares para a existência da igreja, para a necessidade de uma igreja, por exemplo, verdadeira. Primeiro, ela é culto a Deus. Primeira coisa, a gente deve oferecer um culto a Deus verdadeiro, puro, não é isso? E a segunda missão da igreja é evangelizar, entendeu? Então, são esses dois grandes pilares da igreja, cultuar e evangelizar. Tá certo? Então, o meu culto tem que ser também pela Bíblia, pela palavra, tem que ser orquestrado em torno da palavra de Deus, não é isso? Em torno da vontade do Senhor, pela palavra também. E o meu evangelismo também tem que ser a palavra, entendeu? Então, tá lá em Romanos 10, 14, tá escrito o seguinte: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como crerão se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Certo? E lá o versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem por meio da pregação a respeito de Cristo. Por isso a centralidade da pregação do evangelho. Pregação, ensino. Porque é o eixo central, meus irmãos. Se a palavra não estiver atraindo as pessoas, se não for, entre aspas, né, se a gente imaginar que ela não seja suficiente, não importa o que você faça. O que vai ser suficiente, então? Às vezes a gente, de repente, comenta muito com evangelismo também. Então, vários métodos, fórmula de evangelismo, e faz isso, e faz aquilo, e faz teatrinho na rua, e levanta faixa, e não sei o quê, e faz pantomima, e não sei o quê. Agora a pergunta é, onde está a palavra? Ah, não, mas não dá, ficar falando, não dá, tem que ser uma coisa mais dinâmica, dentro da igreja ou no mundo, tal, tal. Mas a pergunta é, se a palavra pregada não, se as pessoas estão achando que não é suficiente ou não é o ideal, a gente pergunta assim, o que é então? O que vai ser? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, por que a Bíblia não, por que a igreja então não foca, né? Essa é a ideia. A igreja focar então na pregação da palavra de Deus. Pregação é o suficiente. Pregação é a essência das coisas. Tá certo? Aí as pessoas às vezes comentam assim: "Não, mas existe a pregação, só que ela é uma pregação, né, por meio dessas coisas". Aí que mora também um certo perigo. Por exemplo, quando você faz um teatro de pantomima, que tem só gestos, símbolos, primeiro, é muito superficial que se passa. Você entende uma historinha, né? Você entende uma historinha, mas é muito superficial. Normalmente, historinha de pessoas presas pelo inimigo, lutando, e depois vem um homem de branco e faz alguma coisa, os inimigos caem, e depois, né, vem
essa pessoa vem e é liberta e sai de mão dada com essa pessoa branca, tá? Primeiro que é muito subjetivo, né? Muito superficial. Você vê uma historinha de uma luta e uma pessoa tal, tal. Muito subjetivo. As artes são subjetivas. Ela vai caber na mente da pessoa essa interpretação, certo? Então, essa mensagem ela não vai deixar clara a consciência de pecado, ao arrependimento, a necessidade da fé, que a pessoa de branco é Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar, que a obra dele é expiatória, que você tem que crer no Senhor, que é o Espírito Santo que opera, né, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, e uma série de outras coisas, fica muito subjetivo. Então a arte é subjetiva, esse é o problema. De repente, dependendo do contexto que você esteja, há interpretações até diferentes. De repente, se está no contexto, a pessoa vai pensar, esse homem de branco é um pai de santo, né? Um pai de santo que está orientando a pessoa. No outro contexto, de repente, as pessoas que já têm uma pressuposição, uma pré-conhecimento espírita, por exemplo, esse homem de branco pode ser um espírito iluminado que está, de repente, veio a auxiliar outra pessoa ou está iluminando a vida de outra pessoa. É muito subjetivo. Isso não é o que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia deixa bem claro a pregação pela palavra, não é isso? Pela pregação da palavra. Pregação. Ele já pressupõe esse ensino, essa mensagem, ser verbal. Por isso que também Deus deixou um negócio verbal, proposicional, em livro. Porque tem que ser mais direto e mais objetivo para não restar dúvida. Uma mensagem dessa ela é muito vaga, né? Muito vaga. Então, cabe à interpretação das pessoas, né? Cada um vai interpretar do jeito que quiser, fazer o Cristo ao seu desejo, né? Enfim. Então, importância da palavra para a fé. Palavra para a fé. É isso, a igreja tem que pregar, se esmerar em pregar. É claro que você vai pregar bem, você vai pregar claramente, você vai pregar com fidelidade. É preciso o pregador se esmerar para saber as palavras, os termos, o que quer dizer certinho e pregar claramente. A igreja tem que se esforçar nisso. E deixar o resto, é claro, o resto é com Deus, porque ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Por isso a nossa ênfase também é essa. E às vezes aí as pessoas não compreendem. Então essa é uma turma de discipulado que também é importante a gente falar sobre isso, sobre a perspectiva da nossa igreja. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes, é claro, às vezes a pessoa vai achar chato, alguns vão achar enfadonho, alguns vão achar desinteressante, muitos não vão ficar. Na verdade, a gente tem uma luta, né, para ir compondo e para formando a membresia, né? Isso entra 3 e sai 5, entra 2 e sai 10, entra 10 e sai 3. É aquela luta para a gente, não é isso? Mas nem todos vão entender que, principalmente na igreja, no culto público, na nossa missão como igreja, não é isso? E como cristão, a ênfase da igreja não vai ser simplesmente acomodar, né, isso e trabalhar o meu conforto. Eu não quero dizer que seja desconfortável, deva ser desconfortável, mas não é o nosso foco principal, porque a Bíblia não diz que esse é o foco principal. Então, o foco principal tem que ser a palavra mesmo. Por isso que a gente lê a Bíblia quando começa o culto, lê a Bíblia depois de alguns louvores, para que a palavra seja falada. Depois tem não tantos louvores também, como alguns contextos aí, igrejas que gastam 1 hora, 40 minutos, 1 hora de louvor e depois desproporcionalmente 30 minutos de palavra. Então, também não é essa a ideia. Também a gente não pode confundir, o louvor está pregando a palavra. De novo, louvor está no contexto de arte e no contexto subjetivo. Ele é importante no sentido até sentimental, sim, mas de entrega ao Senhor, de você proclamar, de você falar, mas não vai dizer também que um louvor é uma pregação. Não é, são coisas diferentes. O louvor pode ter uma palavra,
Mas não quer dizer que o louvor seja uma pregação a termo, completa, com uma mensagem objetiva, né? Você pode ver, o louvor sempre é um recorte. Tem um refrão, 2, 3 estrofes, é uma coisa, um recorte muito pequeno de alguma particularidade. Ele pode se encaixar depois que você tem uma cosmovisão, depois que você tem um entendimento, ele vai se encaixando e te ajudando a encaixar o quebra-cabeça. E é o momento de você também se entregar ao Senhor. É onde você entrega a sua vida, você exclama o seu ser. Há espaço também para o emocional nesse sentido, para a espontaneidade, de certo modo, nesse sentido, guiada pela palavra, mas nesse sentido, de você entregar a Deus, é o momento do louvor, mas ele não é pregação, ele não substitui pregação. Então, ele também deve ser proporcional, né? Você não pode ocupar metade do tempo, ou 3/4 do tempo, e a mensagem depois ser uma reflexãozinha, porque a mensagem é o essencial para a fé e para a salvação. Tá entendendo a importância? Então, por isso que a gente tem pregação de 50, 40, 50 minutos, 1 hora e pouco às vezes. Aí as pessoas, né, às vezes não entendem, mas a ideia é que o vaso pode ser de barro, concordo que às vezes existem pregações que quando se arrastam por 50 minutos, 1 hora, e são difíceis assim, né? O pregador tá ali difícil, tá meio arrastado. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Mas a gente tem que orar para Deus abençoar o pregador, então, o vaso de barro, para que ele faça a coisa melhor. E não diminuir por causa que é ruim. Então vamos deixar só 20 minutos, meia hora. Né? Tem igrejas que tem quase como padrão. A pregação é meia hora no máximo. Meia hora no máximo. 20 minutos a meia hora. É um pequeno devocional leve, entendeu? Mas enfim, como o foco não é também só esse na igreja, é sobre a fé, aqui é enfatizando, meus irmãos, que é a fé que salva, a fé que é o meio, não é isso? Melhor dizendo, é o meio para a salvação. É extremamente importante. Tá bom? Então, ministrada pela palavra, né? E por este também, ou seja, pela palavra, pela administração do batismo e da ceia, que são as ordenanças, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, ela é aumentada e fortalecida. Os discípulos pediram ao Senhor em determinado momento, aumenta-nos a fé, tá certo? Aumenta-nos, existe um dom específico da fé também, pessoas que vão crer de modo bem sobrepujante à média das pessoas. Vão ter uma fé muito mais, vamos dizer assim, mais consolidada. Fé não somente salvífica, né? Mas depois não é só a fé salvífica também, né? O crente também, depois que é salvo, a vida dele continua sendo operada pela fé, tá bom? Mas o contexto aqui é da salvação, então essa fé é da salvação, tá bom? Então, é necessário, não é isso, os meios para depois, não é isso, essa fé continuar crescendo e sendo fortalecida. Vamos aqui, parágrafo 2. Por essa fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra. Tudo quanto é revelado. Eu vou ler tudo, né? Depois eu comento. Segundo a autoridade do próprio Deus. E também apreende uma excelência nela acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo. Por ela, demonstrar a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofícios, e o poder e a plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida. E também age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças e abraçando as promessas de Deus para essa vida e para a que está por vir. Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Aceitar, receber e confiar exclusivamente nele
para a justificação, santificação e vida eterna em virtude do pacto da graça. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Por esta fé, o cristão crê ser verdade, tudo que é revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é crida, meus irmãos, compreendida e aceita pela fé que é dom de Deus. Por isso, um grande debate hoje em dia das pessoas questionando a Bíblia. Eu já vi vários pastores de renome até, pastores entre aspas, né? Falando e de certo modo, colocando em xeque a palavra de Deus, né? Falando que ela deve ser atualizada, que a mensagem dela está arcaica, que ela não é, você não pode, né, acreditar em tudo que está aqui. Alguns já falam abertamente que ela não é a palavra de Deus, não é isso? Tem muitos aí da linha chamada neo-ortodoxia, então eles já negam, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é um livro comum, produzido pelos homens, ela é usada por Deus, mas ela não é exclusivamente a palavra de Deus. Tipo assim, Deus pode usar como, ele pode usar também quando você está lendo um jornal no ônibus, ele pode usar aquele meio para falar com você. Então, ele usaria também esse escrito para falar com você, mas ele é uma literatura qualquer. Então, Deus pode usar qualquer outra literatura. Você pode ler Machado de Assis, encontrar uma coisa muito interessante, Deus falar com você por Machado de Assis. Então, a Bíblia cai nessa categoria. Ela não é totalmente jogada fora, porque ela, de certo modo, é uma produção reconhecida, literária, né? Uma boa produção literária, mas não quer dizer que seja a palavra de Deus. Mas Deus pode usar essa literatura. Mas fica muito vago, porque aí perde autoridade. Você, ora crê num detalhe, ora não crê. Então, o que é a palavra, o que Deus pode usar para falar comigo? Que mensagem, então, seria essa mensagem que Deus aprovaria e a mensagem que Deus não aprovaria? E eles já estão elencando, entendeu? Conforme os padrões do mundo, né? Então, mensagens que vão contra já o politicamente correto, a perspectiva mundana, então elas já estão sendo canceladas da Bíblia também, ou reinterpretadas, não é isso? Então, tem igrejas inclusivas, né, chamadas inclusivas, que fazem uma leitura bíblica e diz que a Bíblia apoia e não tem nenhuma contrariedade à sexualidade da pessoa, que ela seja homossexual, que ela seja bissexual, transexual, polissexual, sei lá o quê, não importa, a Bíblia não está. Então, retira, né? Então, essa palavra que está aqui não é a palavra de Deus, mas Deus pode falar por outros meios, né? Que outros meios? Ame o seu próximo, tenha uma vida legal, seja feliz, né? Então, são mensagens, retiram mensagens bem genéricas. Então, é um problema, não é isso? Problema das pessoas que não estão crendo na Bíblia, estão utilizando ela a bel prazer. Mas é a fé que vai fazer com que a pessoa creia que tudo é revelado na palavra de Deus. Sabe quando é que uma pessoa vai crer que Deus falou, haja luz e houve luz? E que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou pelo poder da sua palavra? Sabe quando as pessoas vão crer nisso? Nunca, a não ser que seja revelado pela palavra de Deus. A não ser que seja, né, pela fé para dar essa convicção da salvação. Sabe quando as pessoas vão acreditar literalmente, verdadeiramente, que existiu Sansão com poder humano muito avantajado, que matou, sei lá, 1000 pessoas com a queixada de um jumento, que tinha uma força descomunal? Sabe quando as pessoas vão crer nisso? Por si só? Nunca. Elas vão precisar da fé para crer na palavra. Sabe quando elas vão crer que houve um homem chamado Moisés e que Moisés tocou no rio Nilo e esse rio virou sangue? Sabe quando elas vão crer? Nunca, a não ser que seja pela fé operada por Deus em seus corações, e elas vão crer na palavra de Deus. Sabe quando elas vão crer, literalmente, que Jesus chegou e falou para o filho da viúva de Naim, falou, levanta-te, e esse menino ressuscitou?
Sabe quando as pessoas vão crer naturalmente nisso? Nunca. É preciso a fé. E nesses específicos, elas não vão crer. Em outros, também não vão crer. Porque a própria Bíblia diz que a mensagem de Deus é loucura para o homem, mas é sabedoria para aquele que é chamado pelo Senhor. A própria Bíblia está dizendo, a mensagem do Evangelho é loucura. É loucura. Certo? É loucura para o homem natural. Eu também não vou discordar disso. Eu também creio nisso. Entendeu? Eu também creio na palavra e creio nessa passagem. Então, é extremamente importante para a pessoa, de fato, crer verdadeiramente. Não é uma fé superficialzinha, uma fé que crê em uma página, mas não crê na outra. É uma fé que crê na Bíblia como um todo. Sabe quando é que as pessoas vão crer que Jesus Cristo vai vir nos céus, vai rasgar esse céu, vai fender e vai descer com miríades de anjos e vai colocar todas as pessoas diante de si num juízo final? Só pela fé, meus irmãos. É surreal mesmo, está fora da nossa realidade. Tá certo? Então esse é o efeito da fé aqui, ó. A fé crê em tudo que é revelado na palavra de Deus. Tudo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, até genealogia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja aprovado para toda boa obra, preparado para toda boa obra. Tá certo? 1 Timóteo 3,16, se eu não me engano. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Certo? Como é que você vai saber nisso? Crer pela fé. Tá certo? E também aprende uma excelência acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo. Então, como eu falei, né? A Bíblia passa a ser não um livrozinho como outro qualquer na estante, né? É um livro da salvação, a palavra de Deus, né? Por ela demonstrar a glória de Deus. Então, essa palavra demonstra a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofício, e o poder e a plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Então, uma mensagem bem específica, bem característica também, mostrando Deus, sua magnitude e seu plano salvífico. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado. Então, de novo, ele é capacitado a crer, não é isso? A confiar sua alma irrestritamente à verdade assim escrita. Então, sabendo e tendo essa capacitação de crer, você vai se lançar. Por que que eu lanço minha vida aos cuidados ou ao direcionamento dessa palavra? Nota que é uma decisão muito importante. Você está lançando toda a sua vida, não é isso, sobre uma perspectiva, sobre uma cosmovisão. Por que que eu tenho tamanha segurança? E por que que eu lanço minha vida? E se isso estiver errado? E se for furado? E se esse pensamento... Enfim. Então, eu lanço isso capacitado por todas as glórias que eu vi. Pelas benesses, pela a manifestação de Deus, a glória de Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pela natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, pela obra de Cristo, pela obra do Espírito. Tudo que eu vi na palavra e pela infusão disso, por meio da fé que Deus coloca em nosso coração, então é inegável a gente, ou irrecusável, o convite de se lançar a crer e viver por essa palavra agora. É o que Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. O Senhor está falando para vir a Ele e se lançar a Ele, tá certo? Vinde a mim, confie em mim, lance-se em mim. Então é isso. A partir disso, nós vamos confiar a nossa alma irrestritamente a essa verdade, para viver conforme ela. Por isso que a gente, então, tem uma vida cristã, uma ética cristã peculiar. Porque depois de toda a demonstração de que isso é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a verdade, é a realidade, é o que agrada o Senhor, é o que deve ser feito, a gente se lança, e aí a nossa vida tem toda uma característica da ética cristã. O que é isso?
Agora eu vou viver conforme essa palavra. Então, já que eu creio que ela é a palavra de Deus, eu vou procurar saber o que Deus quer para a minha vida como trabalho, como cidadão, como cristão, quais as minhas responsabilidades na minha família, na criação de filhos, no casamento, no trato com esposa, no meu lazer, na minha alimentação, na minha vestimenta, no meu pensar, enfim, em relação à arte, em relação a tudo agora, eu que me lancei restritamente a essa palavra, não é isso? Tudo agora deve ser governado por ela e tudo agora tem um sentido, porque eu acredito que isso é o caminho verdadeiro. Tá certo? Então, a fé que capacita isso, tá, meus irmãos? Então, a fé que capacita também. Não adianta a gente forçar. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma a essa verdade. É a fé que capacita. Se não houver essa operação maravilhosa, milagrosa, em que o ser se entrega ao Senhor e quer viver conforme a palavra, se não for isso, é bater com a cabeça, entendeu? Por exemplo, um cristão, de repente, que está com uma deficiênciazinha básica de não enxergar e não confiar na palavra. Você vai lá, de repente está um conflito de casamento, você vai fazer uma visita e você vai conversar com eles. Não, nós vamos separar, não sei o que, não dá mais. Tá, aí você pergunta, por quê? Não, por causa disso. Aí você abre a Bíblia e fala assim, olha, segundo a Bíblia, as opções de separação permitidas são muito restritas. Na melhor das hipóteses, sendo bem tolerante, a Bíblia diz que é preciso ter como é que é? Eu vou usar outro termo aqui, eu não estou lembrando, mas uma ilicitude na área sexual, vamos dizer assim. Uma traição, um adultério. Não é que ela obriga, mas ela, na melhor leitura, tá? Uma leitura mais até liberal, vamos dizer, do texto, né? Favorecendo o homem aí. Então, houve uma traição. Nesse caso, Jesus diz ali, se tiver uma impureza ali, sexual, tal. Então, lendo nesse sentido, Jesus permitiria. Houve isso? Não. Outro caso, Paulo diz que se uma mulher, né, existe um casal, se uma mulher se converte ao evangelho e o marido é ímpio, né, os dois eram ímpios, mas a mulher se converteu, ou vice-versa, o homem se converteu, mas a outra parte não se converteu. E ela não aceita o marido cristão. Ou a esposa cristã. Não aceita. Então, é um caso de você quase que optar, né, por Cristo ou pelo seu casamento. Ela fala, se for cristão, eu não vou continuar no casamento. Então, Paulo fala assim, deixa ir, você foi chamado para a liberdade. Então, nesse caso, a mulher se converteu, o marido é ímpio e não aceita isso e vai embora, essa mulher é livre, segundo a palavra de Deus. Tá certo? É o caso de vocês? Vamos supor, no aconselhamento cristão. Não. Outro caso, morreu. A pessoa ficou viúva. Tá livre. Pela palavra de Deus, pode contrair outro casamento sem problema nenhum. Algum morreu? Não. Então tá. Qual é, então, a opção? A gente briga demais, a gente tem incompatibilidade de gênero, eu não aguento mais essa mulher, não sei o quê, ou a mulher não aguenta mais esse homem, tal, eu quero separar. Meus irmãos, vocês são cristãos? Vocês aceitam a palavra e confiam nela? Se vocês aceitam, confiam e se lançaram para viver como isso aqui, no diálogo cristão, é inconcebível a gente tentar outra opção, entendeu? Então, é isso que é aplicar na nossa vida. Então, na conversa com o cristão, você tem que ir com base bíblica, entendeu? E aí, o comum é acontecer o quê? Depois de um aconselhamento desse, o pastor sai e as pessoas separam do mesmo jeito. Qual a conclusão? Às vezes, muitos casos, de fato, não confiaram a sua vida irrestritamente a palavra, para viver como a palavra. Na hora do aperto, então, elas vivem conforme o seu comodismo, conforme aquilo que vai agradar mais. Tá certo? Mas o casamento é terrível, não sei o quê. Responsabilidades são das pessoas, né? Deus não está descendo do céu e obrigando ninguém a casar com ninguém. Responsabilidade de cada um, né? Não foi a
E principalmente no Ocidente, cada um escolhe com quem vai casar, aquela coisa toda, é livre. Né? Eu não fui algemado, levado ao altar, a minha esposa também não. A gente foi porque quis. Então, se quis, foi escolha nossa, então que assumamos, né, a responsabilidade, em outros termos. É só um exemplo de, às vezes, essa fuga que ocorre de as pessoas... isso, às vezes, é falta de fé de fato, entendeu? Falta de fé na palavra. Ainda falta uma fé que capacita a pessoa a entregar a sua vida irrestritamente a essa verdade. Estão entendendo? Então o problema é bem crucial. O problema é a falta de fé. E a fé se cura com o quê? A falta de fé se cura com o quê? Pregação. Então essa pessoa tem que ser evangelizada. Tá certo? Então tem que voltar lá no começo, tem que falar de Cristo, da obra, tem que trabalhar isso. Tá certo? Para ela crer no pacote inteiro, para Deus operar, Deus trabalhar, e ela tem que crer no pacote inteiro. Por isso que uma discipulado e uma doutrinação é tão importante. Mais do que, às vezes, a gente às vezes até faz curso para noivos, uma mensagem um pouco mais específica, cursos para, de repente, jovens, não é isso? Algum curso específico. Mas você sabe que não tem curso específico para noivo. O curso específico é a palavra de Deus, é crer na palavra. Que uma vez que você crer em Cristo Senhor, tiver fé e se entregar realmente a toda essa palavra vai te levar ao compromisso. E te levar a entender que você se entregou a Cristo e, portanto, deve viver conforme o que agrada a Ele. E 2 versículos seria suficiente para você resolver seu casamento inteiro. Se você se entregou de fato a Cristo e confia realmente nele, não é necessário um curso inteiro, uma pós-graduação em relacionamento conjugal. Basta 3 versículos e você acreditar. E você ter se entregue de fato a Cristo. Não é? Não simplifica o caminho? Aí, às vezes, a gente não acredita e não quer se entregar, aí a gente precisa de um curso todinho para tentar achar brecha para ver como a gente pode não obedecer em algum momento. De repente, essas tantas especializações que a gente faz, e tantos cursos e tantas coisas, de repente é a gente procurando mais brecha para não obedecer do que a firmeza na fé para se entregar irrestritamente a essa verdade. Tá certo? Muitas coisas a gente evitaria, né, como igreja, como pastor, evitaria de chamar, de repente, a atenção dos irmãos, puxar a orelha, bastando uma fé genuína, uma fé que se entrega e que confia restritamente a essa verdade. Por exemplo, eu acho difícil, para mim de repente uma parte mais pesarosa do pastorado é ter que ficar puxando pessoas, por exemplo, a ir para o culto, né? Pessoa que às vezes some, desaparece. Eu acho extremamente, não sei, eu sei que é missão do pastor, tem que ir atrás, mas eu acho um negócio tão fora, tão surreal, que parece que a pessoa não foi tocada com a fé genuína e não se entregou a Cristo, porque é muito claro, uma vez que tem essa fé genuína, essa capacitação, essa entrega a Cristo, é muito claro você ter o desejo de cultuar Ele, estar na igreja e estar servindo o Senhor. Então, eu acho muito estranho. Parece que sou até como não cristão, entendeu? Quando você tem que forçar e insistir e tal, e puxar pelo pé, e vamos, e vai pro culto, e você já faltou 1 mês, 2 meses, e vamos, e não sei o quê. A impressão que dá, meus irmãos, desculpa assim a sinceridade, até num curso desse, né? Só uma aplicação aí, mas aí parece que não entrou, entendeu? Não entrou o básico, a fé primordial, essencial, que faz com que a pessoa se entregue e creia e tenha uma vida cristã depois, entendeu? Mas enfim, vamos andar aqui. E também age em conformidade com aquilo que cada passagem... Então aqui, ó, a fé capacita você a se entregar e agir em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular,
prestando obediência aos mandamentos. Então tem que olhar o mandamento, aqui, continuando, tremendo diante das ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para que está por vir. Então é isso. Aí eu vou, como cristão, como crente, como aquele que se entregou à vida ao Senhor, eu vou olhar a palavra, meus irmãos, e eu vou olhar essa palavra para mim, né? Eu vou ler os 10 mandamentos, honra o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Eu simplesmente tenho que aplicar isso, eu tenho que ver que isso é uma coisa verdadeira. O não furtarás, eu tenho que aplicar a minha vida de modo amplo. O não cobiçarás as coisas do teu próximo, os desejos ímpios, ganância, inveja, essas coisas, eu tenho que aplicar na minha vida. Esses são os maiores problemas do ser humano. Está baseado nisso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Uma série de coisas, né? Não adulterarás, não furtarás. Furtarás. Quantas oportunidades, opções, às vezes estão aí a todo momento. Quem trabalha, quem está no ramo dos negócios, quem está de repente, toda hora com opções de sonegar isso, de melhorar a declaração do imposto de renda, que faz esquema, que declara coisa que não existe, que sempre fazendo um jeitinho, que recebe até um troco, às vezes, errado e tem consciência disso e coloca no bolso. Crentes dentro da política fazendo absurdos, esquema, suborno, desviando recursos. Então, é um absurdo, é um disparate, é uma cíntia fé cristã. Isso não é crente, meus irmãos. Por que não é crente? Porque que não tem o princípio da fé que crê na palavra e crê na palavra se entregando a ela como todo. Tremendo diante das ameaças, não furtarás. A pessoa tem que tremer diante disso. Tem que pegar os 10 mandamentos e ela tem que tremer diante disso. Não furtarás. O servo de Deus não pode trabalhar nisso. Não dirás falso testemunho. O servo de Deus tem que tomar muito cuidado para não espalhar fake news, para não levantar falso testemunho contra os outros, para não ser testemunha fraudulenta, manipulada até às vezes. Já vi casos de briga em serviço. Uma pessoa, funcionária toda errada, foi na justiça. E é claro que ela viu uma brecha na empresa por hora extra, não sei o quê, mas ela não era toda errada, não cumpria tal. Mas foi lá acusar a empresa e leva uma testemunha cristã, e a testemunha cristã vai lá e autentica o negócio, a fraude, para a pessoa conseguir lucrar nas costas do empresário. Com um fundamento falso, é só uma situação hipotética aqui. Mas, meu Deus do céu, onde tá? Isso, o fundamento disso é fé, meus irmãos. O fundamento disso é fé. A fé que gera confiança, entrega na palavra e muda caráter, entendeu? Uma vez que você entrega a sua vida, vai mudar caráter. Por isso que o cristianismo tem 40 milhões de cristãos no Brasil. Mas a gente não vê muita diferença. Não vê. Se você olha os 40 milhões e o resto, e os outros milhões de habitantes, sei lá, 160, 170 milhões que ainda sobram, você não vê muita diferença, não. Você vê separação nos dois grupos, mesma coisa. A violência doméstica, mesma coisa. Fraudes, corrupção, mesma coisa. Vamos ver aqui, puxar o SPC Serasa, estão devendo do mesmo jeito, estão caloteando do mesmo jeito. A violência, assassinato, briga, enfim, mesmo jeito. Estelionato, mesmo jeito. Aqui tem estelionato, aqui também tem mais ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? Homossexualidade, mesmo jeito. Há indícios de que a proliferação é até maior no meio cristão. De repente, sei lá, rebeldia, os meninos sendo criados aí de modo equivocado, os pais sendo ausentes, sei lá o quê. Mas há pesquisas que dizem que no meio cristão está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Crescendo homossexual. Por isso que os cristãos também estão muito, de repente, muito alvoroçados e muito bélico.
Mas é porque dentro dos lares não estão conseguindo, entendeu? Infelizmente, dentro do próprio cristianismo não está conseguindo ter uma educação, uma postura, uma fé e passar para os filhos. Quantos filhos de pastor não tem drogado, irado com a igreja, largando tudo, arrebentando tudo? Centenas de milhares você encontra. Então o problema é nós, é dentro aqui. O problema é dentro. Mas vamos continuar aqui. Eu estou fazendo isso aqui quase uma pregação. É uma aula que está fazendo pregação. Daqui a pouquinho eu vou pedir dízimo e ofertas. Vocês podem passar um pix aí, tá? Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Então, os atos aí principais da fé salvífica, né? Aceitar Cristo, receber e confiar exclusivamente nele, para a justificação, santificação e vida eterna em virtude do pacto da graça. Tá certo? Vou ver quantos parágrafos tem. Vou fazer só mais esse. Nosso tempo também já foi. 10 horas. Esta fé, embora possa ser diferente em graus e possa ser fraca ou forte, ainda assim como as demais graças salvíficas, mesmo se for pequeníssima, ela é de um tipo e de uma natureza diferentes, como acontece com todas as demais graças salvíficas. Aquela fé, daquela fé e da graça comum que os seguidores meramente professos possuem. Por isso, mesmo que seja muitas vezes atacada e enfraquecida, ainda assim alcança a vitória, crescendo em muitos para uma plena segurança por meio de Cristo, que é o autor e também o consumador da nossa fé. Aqui é um conceito bem interessante. Essa fé salvífica, ela é diferente de outros tipos de fé. Por exemplo, existe uma fé comum, uma fé natural, tá certo? O que é uma fé comum, uma fé natural? Você vai entrar, vai fazer uma viagem, e você vai entrar naquele avião gigantesco, e você entra e confia que aquele negócio vai. É fé isso, tá bom? Porque você não fez uma inspeção, você já viu acontecendo, mas e você já viu também cair no avião, né? Mas você não checa se o cara é habilitado, o piloto, certo? Você não chega lá e fala, cadê o seu negócio aí? Brevet, né, que chama, sei lá. Cadê sua habilitação aí? Cadê o seu contrato com a companhia aérea, que você é piloto dessa companhia mesmo? Cadê o do copiloto? Cadê quantas horas de voo? Cadê a especialização de vocês? Agora eu vou fazer uma checagem eu não vou confiar nos outros, porque se eu não fizer é fé, né? Vou confiar nos outros. Eu vou checar. Quero checar as turbinas, quero checar, combustível, quero checar fuselagem, quero checar parte elétrica, quero checar, fazer o checklist que você faz aí, quero fazer tudo. Primeiro que você não vai ter conhecimento para isso. Segundo, ninguém faz. Então isso é chamado de fé. Fé comum, fé natural. Você acredita e você entra no avião, senta lá e vai-te embora. Transações comerciais. Não é isso? Olha, vamos, principalmente nesse mundo virtual agora, online. Vamos lá, vou fazer uma compra aqui, tá? Fiz o pagamento. Tá, mas cadê o produto? Eu tenho que ter fé que o cara vai mandar o produto, vai chegar até mim. É isso? E por causa dessa fé, muitos são golpeados. Porque aí, muitos casos, né, que não tem uma referência boa, tal. É um golpe na internet, você entra num site falso, você paga e não vem. Mas por que a pessoa perdeu isso? Porque ela tem fé, porque ela exerce fé. Existe, então, na humanidade, uma fé comum. Se não tivesse esse tipo de fé comum, de crença, de credibilidade comum, não existia relações humanas, simplesmente. É preciso esse tipo de fé comum acontecendo. Acontece que esse tipo de fé comum, às vezes, ela também é direcionada para o religioso, para o espiritual. As pessoas têm uma certa fé comum nas coisas espirituais e religiosas. Mas isso não quer dizer que é fé verdadeira. Então, o tipo de fé verdadeira, ela é diferente de natureza. A natureza dela é diferente. E ela, mesmo sendo pequenininha, como um grão de mostarda, como Jesus disse, ela é suficiente para sustentar, para crescer, para frutificar, para mesmo em ataques, bombardeios, ela se sustentar. Agora, quem não tem essa fé genuína, de repente deve ter uma fé inautêntica, uma fé comum, outro tipo de fé.
Essas pessoas, então, têm uma profissão de fé, elas às vezes ficam na igreja por algum tempo, elas acreditam em algumas coisas, elas se passam por cristão ali, mas essa fé não alcança a vitória. Em algum momento a casa cai. E aí que às vezes a igreja se escandaliza. Nossa, fulano desviou, fulano parou de ser crente. Então, na verdade, nunca foi, nunca teve essa fé autêntica. Ele teve um outro tipo de fé, uma fé comum, uma fé natural, uma fé genérica, mas não teve a fé autêntica. Isso é que a gente tem que entender. Essa fé autêntica é obra de Deus, tá certo? E posso arriscar dizer que ela não é uma coisa assim banalizada como a gente está vendo. Igrejas enchendo de gente e já se considerando cristãs de uma forma muito banalizada. As pessoas às vezes visitam a igreja uma, duas vezes, aí a pessoa manda fazer uma oração, se a pessoa repetir essa oração, ela fala, você então agora é filho de Deus, você agora é cristão, bem-vindo à família de Deus, e quase que converte a pessoa instantaneamente. Então isso é muito arriscado. Aí a gente converte as pessoas, só que elas não são convertidas. Quando vem a aprovação, né? Lá as parábolas da semente, né? Uma semente cai à beira do caminho, outra no pedregulho, outra entre espinhos e a outra na terra fértil. A ideia é que não é tão fácil assim, né? Você tem 3 plantações com problemas para uma ser viável. Então, a ideia é que não é tão simples assim. A gente está salvando o povo assim. Então, as pessoas vêm com uma fé assim superficial, só uma profissão falsa, uma fé comum, uma fé que não dá segurança em Cristo, uma fé que não vai aguentar quando vier ventos e tempestade, ela vai naufragar. É uma fé que a gente vê, às vezes, muito na mídia, e a gente se surpreende. Ah, fulano de tal, pastor de tal, famoso, artista, cantor, fez isso, fez aquilo. É porque é uma fé muito superficial, entendeu? Uma fé muito frágil. Não é a fé da natureza legítima, é uma fé simplesmente comum. E o que a gente tem que fazer, bom discipulado, para as pessoas terem uma fé genuína. Pode ser pequena, mas que seja genuína. Que seja verdadeira, que seja a fé que salva, a fé que vem de Deus.